Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz que você está aí do outro lado dessa tela, nos assistindo nesse dia tão especial. É especial, sim. O rei voltará. O rei voltará. O tema arrebatamento tem sido muito falado nos últimos dias aqui no Brasil, porque teve uma treta aí, não foi? Com o David do Brasil e Ivete Sangalo, ou Sangalo, sei lá como é que é o nome daquela criatura. Mas sei que Baby do Brasil, ou a antiga Baby Consuelo, aproveitou o ensejo e deu uma cutucada dizendo: vocês se liguem, enquanto vocês estão aqui no bem bom, lembrem que o rei voltará. Sabe, meus irmãos, deixa eu começar dizendo para vocês uma coisa muito importante. É verdade que alguns temas na Bíblia, eles dão margem a muitas interpretações na nossa cabeça, pontos de vista. Por exemplo, hoje é domingo. E normalmente no domingo tem milhares de pregadores, milhares, no mundo inteiro, ministrando sobre textos bíblicos. Eu asseguro para vocês, nenhuma mensagem que ninguém está pregando vai ser igual a outra. Porque a Bíblia é o único livro de fonte inesgotável de inspiração. Então é verdade também que tem muita gente inventando moda, sabe, Marcelo? Distorcendo a verdade do Evangelho, falando coisas que o texto não diz. Canso de ver isso nas mensagens que eu assisto na televisão. Forçando o texto, favorecendo a exegese dele. Sabe o que é exegese? É a minha interpretação do texto. Enfim, falando que não é inspirado. Porque se ele está distorcendo, não é inspirado. É simples assim. Quando a gente distorce o texto para chegar numa conclusão que a gente quer chegar, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada a ver. Mas também é verdade, meus irmãos, que muitos só falam o que o texto diz. Por isso que esses pregadores, eles são inspirados pelo Espírito Santo, eles são fiéis ao texto. É por isso que o mesmo texto tem o poder de impactar, de transformar milhares de vidas. O mesmo texto. Mesmo texto. Por exemplo, uma pessoa vai pregar sobre um texto simples da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Pode ser pregado por milhares de pregadores. Milhares. E milhares de vidas podem ser transformadas porque possibilita milhares de enfoques. Por que Jesus chorou? Agora, outros textos não dão muita margem de interpretação, não. Com variações, não. Sabe, Gibson? As mensagens são muito parecidas. Você vai escutar um tema e essa mensagem vai ser muito parecida com qualquer pregador. A não ser que o cara fique inventando moda. Porque tem, igual eu acabei de falar, tem muita gente que fica inventando moda. Às vezes o tema, ele é muito fechado, específico, direto, objetivo. É o caso do tema Volta de Jesus. Arrebatamento da igreja. Se você é crente de verdade, crente, falando para crente, não há o que ser discutido. Jesus voltará. O rei voltará. Então por que eu falo isso? Porque isso é aceito com passividade, com facilidade. Isso é aceito com concordância e anseio por qualquer doutrina cristã. Qualquer doutrina cristã vai falar, Jesus voltará. A diferença, meus irmãos, doutrinárias está normalmente no quando. Às vezes um pouquinho no como Jesus vai voltar. Nós acabamos de escutar um hino maravilhoso que é de uma doutrina. Toda corrente doutrinária cristã concorda. A igreja de Jesus um dia vai ser arrebatada. E os crentes, presta atenção, os crentes, o que é crente? É católico? É espírita? É batista? É presbiteriano? É Assembleia de Deus? Não, crente. Crente significa aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele pode estar onde ele quiser, se ele foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, ele será arrebatado.
todos os vivos e todos os mortos. Isso é unanimidade. Jesus voltará e levará a sua igreja, isso é fato. Ele prometeu, isso vai acontecer. Eu, particularmente, tenho muito receio de falar sobre assuntos de escatologia, eu vou explicar por quê. Escatologia é o estudo das coisas do futuro, dos tempos finais. Sabe por quê, meus irmãos? Assim, escato é último, logia é estudo. Então, eu acho que tem muita gente, como é a coisa simbólica, sabe? E por se tratar de um futuro, existe muita especulação sobre essa coisa, tentativa de adivinhar. Eu canso de ver gente tentando adivinhar o que é que vai ser. Está errado? Não, eles são estudiosos. Eu não me aventuro. Contudo, a volta de Jesus ela é enfatizada pelos escritores do Novo Testamento de forma clara, enfática e às vezes com riqueza de detalhes. A questão é sempre o quando. Existe pelo menos 5 correntes, irmão Antônio, que vai tentar nos direcionar por esse quando vai acontecer. 3 correntes, Flávia, são as mais conhecidas e eu não vou fazer um EBD aqui hoje, mas é muito importante esse prenúncio, esse preâmbulo aqui para a gente entender. A primeira corrente são dos pré-tribulacionistas. O segundo é dos mid-tribulacionistas. E uma terceira corrente é dos pós-tribulacionistas. Todas essas correntes, qualquer que seja a corrente, elas vão usar como parâmetro um fato. E esse fato é a grande tribulação. Não é EBD. Então não vou entrar no mérito, nem discutir o que é grande tribulação, não vou falar. Mas deixa eu explicar para vocês um pouquinho de que é cada corrente pensa. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? A Bíblia não diz. A Bíblia não crava. Jesus não falou, vai demorar tanto tempo. E às vezes podia até ser dito simbolicamente. De novo, nós íamos ficar sem saber. Muitas pessoas creem que será de 7 anos, porque tem uma profecia em Daniel. Mas, de novo, eu estou dizendo, é crença. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada antes da trombeta soar. Isso é o que creem os pré-tribulacionistas e de forma secreta. Você já viu muito isso em filme. Muito no filme. Tá todo mundo numa boa, de repente só fica a roupinha no chão. Não viu isso? Isso é o que creem os pré-tribulacionistas. Mas só tem essa corrente? Não. Tem a corrente de estudo sério dos mesotribulacionistas. O que eles acreditam? Que Jesus virá no meio da grande tribulação. Então vai acontecer um período que vai ficar russa a coisa. E a coisa vai complicando e Deus vai virar e falar, chega, sofrimento, vou tirar minha igreja de lá. Tira. Mas existem os pós-tribulacionistas. Esses acreditam que a igreja vai passar sim a grande tribulação. E por quê? Porque toda a vida a igreja foi perseguida. Portanto, não há nenhum sintoma de que a igreja será poupada desse período histórico. Mas os pré-tribulacionistas acreditam que grande tribulação é diferente de ira de Deus. Isso é importante a gente entender. Porque a ira de Deus será para os ímpios, não para os crentes. Importante é isso. Então entenda. Pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar sim, mas que aquela terrível tribulação vai ser para os ímpios, não para os crentes. Todas as correntes, entenda isso, por favor. Todas as correntes têm bases bíblicas. Aí você pode me perguntar, então a Bíblia entra em contradição? Não, eu estou falando exatamente o contrário. É de que a Bíblia não crava. Ora, se a Bíblia não crava, significa dizer que há interpretações. Jesus chorou, por quê? Eu sei que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Está claro ou não? Claro ou não? Né? Mas no caso do arrebatamento da igreja, isso não está claro. Entenda, meu irmão, você não é mais nem menos crente por acreditar em qualquer das correntes. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Você pode acreditar no que você quiser. Deus não está preocupado com isso, não. Pode acreditar em mim que eu estou falando.
Eu, particularmente, Moisés, eu acho que a melhor decisão é muito simples. Esteja preparada, Flávia. Esteja preparada. Para qualquer cenário. Sabe por quê? Porque o mais importante na vida nossa é você não ser pego de surpresa. Gente, como tem gente brincando com isso. Gente, como tem gente brincando com isso. Eu vou falar uma coisa aqui, não vou falar não. Mas se vocês olharem quando as cadeiras vazias estão aqui, vocês já vão ver que tem gente brincando com isso. Então, independente do que você acredita, que você ache, se prepare, porque Jesus vai voltar, e se você for pego de surpresa, eu lhe asseguro, você vai se dar mal. Eu ia falar sem lascar, mas disse que não pode falar? Pode falar. No Nordeste pode, né? Pode sim, mas porque depende do contexto. Se lascar lá em Minas Gerais, significa dizer que você pega um pau e pá, lasca ele no meio. Pronto, se você lascou um pau no meio, a pessoa quer dizer, você vai, presta atenção, você vai partir, esturricar. Então a cabeça da gente coloca contexto nas coisas. Mais importante, o rei voltará, esteja preparado, Gibson. Esteja preparado. A Bíblia fala de 52 versículos. Versículos na Bíblia falam a respeito da volta de Jesus. 52. Dois grandes apóstolos de Jesus, Pedro e Paulo, tiveram visão muito apurada desse grande evento. Você sabe que eu gosto muito de Paulo. Sou um acadêmico na vida de Paulo, não é? Graças a Deus, parece que agora no final, no meio do ano, parece que eu costumo dizer, eu estou ficando livre de Paulo. Mas hoje eu vou recorrer a Pedro. Belo texto que Pedro escreveu, que está na sua segunda epístola. 2 Pedro 3. Vamos ler 2 Pedro 3, de 1 a 18. E hoje eu vou ler o texto todo. Eu costumo ler só um versículo, mas eu vou ler todo. Vou ler na Bíblia NVT, na Bíblia da Nova Versão Transformadora. 1 Pedro 3, de 1 até 18, diz assim a palavra de Deus, através do grande apóstolo Pedro, o gigante Pedro. Amados, essa é a minha segunda carta para vocês. Em ambas eu procurei refrescar memórias suas e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor Jesus e Salvador por meio dos apóstolos que eles enviou. Acima de tudo, eu quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece a mesma coisa. Como desde a criação do mundo. Eles esquecem, é o Pedro dizendo, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou céus e terra, e que fez surgir no meio delas águas. Depois, com água, destruiu o mundo antigo, como foi no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. A terra e tudo que nela há, tudo, serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade, meus irmãos, e devoção.
explorando o dia do Senhor e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus. Meus irmãos, a coisa é muito séria. E os elementos derreterão em chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, Orla Sul, enquanto esperam essas coisas, que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que pessoas sejam salvas. Foi por isso que nosso amigo, irmão Paulo escreveu com muita sabedoria o que lhe foi concedido. Alguns dessas questões, em todas as suas cartas, alguns dos seus comentários de Paulo são difíceis até de a gente entender. E os ignorantes, os instáveis, distorcem o que Paulo disse em suas cartas. Como fazem outras partes das Escrituras também, como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês sabem dessas coisas, portanto, fiquem atentos, a fim de que não sejam levados por erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes cresçam na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. E a Ele, só a Ele, só a Ele, só a Ele a glória, agora, para sempre. Amém. Amém. Acho que a gente não precisa nem pregar, né? Pense num texto maravilhoso. Baixe sua cabeça aí, meu irmão. Vamos falar com o Papai do Céu para ele nos guiar nessa meditação profunda. Gibson, se prepare, porque hoje o pau vai quebrar, viu, Gibson? Pai querido, fale aos nossos corações, Senhor Deus. Nos instrua, Senhor, nesse tema tão relevante da sua palavra. Pai querido, não me permita especular aqui. Mas me use como instrumento fiel, Senhor, da sua palavra. Porque ela é poderosa, ela é inerrante. Por isso, Espírito Santo, querido, coloque as palavras na minha boca, por favor. Que hoje haja, Senhor, despertamento aqui. Que hoje haja, Senhor, aperfeiçoamento, Senhor, de nossas vidas. Pelo poder do Espírito Santo. Para que na sua volta, Senhor, seja um dia glorioso para nós. O dia mais glorioso da nossa existência, Senhor. Estejamos nós vivos ou mortos. Oramos assim em nome de Jesus, o Rei, o Senhor, nosso Salvador. Amém. Essa carta de Pedro, meus irmãos, foi escrita 67 depois de Cristo. Olha, 67 depois de Cristo. Nós estamos em 2023. Pedro já estava em Roma. 2024. Já passou mais um. Está rápido. Pedro escreveu 2 cartas. A igreja cristã daquele período, Léo, ela estava esparramada pela Ásia. A igreja de Jesus começando. E os cristãos, Léo, tinham sido expulsos de Jerusalém, e eles estavam esparramando no mundo. A primeira carta, Pedro encoraja essas pessoas que tinham saído de Jerusalém, conforta os cristãos perseguidos, judeus que estavam sendo convertidos ao cristianismo. Então, nessa primeira carta, Pedro anima as pessoas. Suporte os ataques. E esses ataques vinham de fora para dentro da igreja. Presta atenção. Desde aquela época. Desde aquela época tinha gente fazendo igual o PT faz hoje, igual os partidos comunistas fazem hoje.
ataca a igreja de fora para dentro. Então, quando você estiver na dúvida assim, irmão Antônio, vai lá na primeira carta de Pedro e se fortaleça. Lê ela inteira. Segunda carta de Pedro alerta aos crentes que havia heresias agora dentro da igreja. Primeira fala, está vindo ataque de fora para dentro. Mas se cuidem porque tem heresia dentro da igreja. E ele exorta, não sejam complacentes com isso. Não sejam complacentes com isso. Combatam. Não negociem o que não é negociável. Porque ser crente é ser radical. Não deixe levar por correntes doutrinárias falsas. Amadureçam. Sejam firmes na fé. Meus irmãos, quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando como é interessante, né? Em todo o tempo tem gente ensinando mentiras, né? Ocultando verdade. Nosso Brasil hoje é um país campeão disso. Cara, eu não consigo sequer ver televisão mais. Televisão lá em casa agora só fica no YouTube, o mais Josi. Essa semana nós aprendemos um punhado de coisas do tempo passado. Então, não dá para ver, meus irmãos. Nossos governantes são tão nojentos que eles querem até inverter atrocidades históricas que aconteceram. Judeus andaram com a estrela de Davi marcadas no peito e foram consumidos em câmara de gás. É aquele nojento, diabólico. Fala que o que está acontecendo hoje, que Israel está fazendo, é igual. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Então Pedro estava preocupado com isso, sabe? Ele sabia que os dias dele estavam contados, que ele estava se preparando para morrer. Então ele enfatiza, os profetas já falaram isso, os apóstolos já falaram, já alertaram. Esses enganadores, esses mentirosos, esses cretinos, não acredite neles. Já naquele tempo, Flávia, tinha gente ensinando que esse negócio de Jesus ter morrido, Jesus voltar, isso era balela. Então, aquele tempo. E eu quero fazer duas perguntas agora para mim e para você. Para vocês. Irmã Hilda, Lucas, Gesso. Preste atenção, uma pergunta é facílima, mas outra nem tanto. Você crê firmemente na volta de Jesus? A palavra que eu estou colocando é firmemente. Essa é fácil. Eu falei, todo crente acredita. Mas tem uma mais difícil. Você está preparado para a volta de Jesus? Se você acredita, meu irmão, que o rei voltará, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se não, meu irmão, você não acredita? Então deixa a vida te levar. Aí você vive a filosofia rasteira, rasa, vazia, medíocre de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, ali. Mas se você é cristão, se prepare. Então, assim como nos tempos de Pedro, o começo do cristianismo. Nos nossos dias estão cheios de gente das nossas igrejas, cheia de gente enganadora. Meus irmãos, a cada dia tem igrejas sendo formadas por pessoas para adequar o mundo ao cristianismo. Já pararam isso? Adequar o mundo ao cristianismo. Igreja tão lotada de gente que eles querem que as doutrinas sejam adequadas ao modo de vida deles. Igreja lotada de gente, meus irmãos, e liderança hereges, adequando a Bíblia às suas perversidades, às suas carnalidades, instrumentos de perdição para levar pessoas para o inferno. Isso tem que ser dito com todas as letras. Pessoas que seguem isso vão para o inferno. Já naquele tempo, pouco depois de Jesus deixar sua mensagem, já tinha gente deturpando o evangelho, falando, não é bem assim não. Então hoje, não tem nenhuma novidade no que eu estou dizendo, nada de novo. Deixa eu falar na coisa, na verdade, Léo, aliás, o pregador que entra um púlpito aqui, que está aqui em cima pregar, ele não tem que falar novidade nenhuma não. Entendeu? Novidade nenhuma, ele tem que trazer a memória nossa.
O que nos traz esperança, e o Evangelho é esperança. E Pedro já falava isso, o Evangelho é puro e simples. Pedro enfatiza, amados irmãos, estou escrevendo essa segunda carta. Não é para contar para vocês nenhuma novidade, mas para lembrar vocês das verdades que já foram ditas pelos profetas, por Jesus, pelos seus apóstolos. Já naquele tempo, antes da existência do cânon sagrado, antes da existência do Novo Testamento, ele já falava assim, a verdade é uma só. Não implica não. A palavra de Deus é uma só. Sabe por que a palavra de Deus é uma só, meu irmão? Porque a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, tem um autor. O Espírito Santo de Deus. Só um autor. Então Pedro alerta, Jesus vai voltar sim. E eu vou dizer para vocês como será. Pedro falando, eu vou dizer como será. E começa dizendo no verso 3, nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, difamadores, com fanatismo, com escárnio. Acho que nós estamos começando a ver isso, sim ou não? Meus irmãos, vocês já prestaram atenção como hoje em dia tem gente distorcendo a Bíblia para adequar o modo deles de vida? Não é, irmão? Preste atenção ao exemplo que eu vou te dar. Preste atenção. Hoje tem comunista se dizendo cristão. Comunista dizendo, eu creio em Deus. Ó o lobinho na pele de cordeiro. Meus irmãos, dizer isso é como você dizer assim, ó. Eu sou judeu, mas sou nazista também. Judaísmo é incompetente com o nazismo. Cristianismo é incompatível com o comunismo. Não tem como, não. É mais ou menos você dizer assim, eu não bebo bebida alcoólica, só sou viciado em cachaça. Entendeu? Então, um cara que fala que é crente, presta atenção nisso, eu vou falar com todo temor, mas com absoluta convicção. Se você, meu irmão, fala que é crente, mas você é comunista, você não tem nada de crente, você é lobo da pele de cordeiro. E tem pregador do evangelho, famoso, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Porque a Bíblia precisa se adequar aos nossos dias. E fala isso com heresia de mau cara de pau, heresia braba. Sabe por quê, meus irmãos? O sujeito, em vez de se converter, mudar a vida dele, ele quer ficar na sua zona de conforto e colocar as pessoas na sua zona de conforto. Se ligue, criatura. A palavra de Deus não é antiga, a palavra de Deus não é moderna, a palavra de Deus é eterna. Meus irmãos, você sabe como que a gente reconhece Flávio? É um sujeito que é embusteiro. Embusteiro significa gente enganador, zombador, difamador. É assim. Pesquisa sobre a vida dele. Pesquise. Eu já fiz isso demais. Eu estou falando lá, eu vou lá e pesquiso. Então você pesquisa, meus irmãos, se os frutos da vida dele é coisa pífia, ou não tem, desconfie, vaze. Sabe por quê, Léo? Se ele fala de coisas, Léo, que ele não pratica, vaze. Porque o genuíno servo de Deus vive o que fala. Pratica o que conhece. Já nos tempos de Pedro, tinha gente assim no meio da igreja. Olha, estava começando o cristianismo era um bebezinho. Se nós estamos em 2024, então não podemos dizer que o cristianismo tinha uns 3 aninhos, né? Não, né, Jequips? 3 dias. E já tinha gente falando essa besteira. Aí Pedro vai alerta, cuidado com essas pessoas que deliberadamente esquece que Deus não brinca de faz de conta, ele faz juízo. Aí Pedro fala, lembra que Deus prometeu que ia afogar o mundo com água e afogou. Já nos tempos de Pedro.
Tinha gente ensinando que já fazia décadas que Jesus tinha ido e não tinha voltado. Isso é ilusão. E Pedro alerta, cuidado, 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 meus irmãos. Porque década para Deus não existe. Séculos para Deus não existe. Tempo para Deus não existe. Porque para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Pedro está dizendo é o seguinte, meus irmãos. Sabe, Carminha, o que Pedro está dizendo é assim. Você pega a eternidade e acrescente na eternidade mais 1000 anos. O resultado dessa soma é eternidade, mais 1000 anos é igual a eternidade. Você pega a eternidade, subtraia da eternidade 1 milhão de anos, é igual a eternidade. É isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: nós queremos um Deus que é eterno. E se Ele é eterno, Ele não medimos o tempo de Deus de forma cronológica. Porque cronológicos somos nós. E Deus não está preso no tempo. Mas Pedro mostra para nós, no texto, no verso 9, outro argumento forte. Porque o rei ainda não tinha voltado. Porque Ele é compassivo. Porque Ele é paciente. Porque Ele está dando oportunidade para salvação de almas. Salvação. Deus não tem prazer, meu irmão, na perdição de ninguém. Tem gente que pensa que Deus quer levar as pessoas para o inferno. Aliás, tem doutrinas que falam que Deus cria pessoas para ir para o inferno. Presta atenção. Preste atenção. Que a pessoa está predestinada a morrer ou ir para o céu ou ir para o inferno. Deus não tem prazer na morte, na perdição de ninguém. Por isso que essa que eu falei, tem doutrinas que as distorcem, sabe? Que Deus dará sempre, 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 sempre oportunidade ao arrependimento. E Jesus nos deixou uma dica como ia acontecer. Porque desde aquela época, até os apóstolos de Jesus estavam curiosos. Mas Jesus, dá uma dica aí, quando é que isso vai acontecer? Jesus falou, eu já estou, daqui um dia eu vou vazar. E quando você vai voltar? Jesus começou. Deu uma sentadinha, uma prosa com Pedro, Tiago, João e André. João de vez em quando fala, cara, eu acho que você ficava feliz demais se você tivesse conhecido Jesus, tivesse uma prosa com ele, não é? Eu falei, eu acho que eu não conseguia nem falar. Mas Pedro, Tiago, João e André tiveram esse privilégio. Sentaram com Jesus no Monte das Oliveiras, perguntaram, Senhor, quando é que vai acontecer isso? E Jesus falou assim, dá uma série de dicas. Tá lá, se você tem curiosidade, depois você volta lá em Mateus, verso 24, no capítulo 24 você vai ver. E Jesus fala um tanto de dica, olha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso. E termina no verso 14 dizendo, mas é necessário primeiro, queridos, que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Preste atenção, meu irmão, preste atenção. Preste atenção. Quanto mais negligente nós formos com a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas nós postergamos a volta do rei. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Você sabe por que o mundo está ruim, meu irmão? Tá, o mundo está ruim, o mundo está terrível e vai ficar pior, cada vez pior. Só tem uma solução, só uma solução, a volta do rei. E se a gente quer apressar, dinamizar, ser protagonista, ajudar nesse processo, nós precisamos ser cristãos comprometidos em falar de Jesus. Seja um cristão, meu irmão, um pregador do evangelho, da maravilhosa graça restauradora da vida. Saia do comodismo, meu irmão. Pare de pensar só nas coisas do mundo, meu irmão. Dê relevância às coisas do reino. Orla Sul. Igreja Orla Sul. Igreja confinada dentro de um auditório, dentro de 4 paredes, posterga a volta do rei. Então, eu fui claro, meus irmãos. Pedro, como será, Pedro, esse glorioso dia?
Será um dia glorioso, Pedro? Será tenebroso? E Pedro responde, cara, ele virá como um ladrão. Presta atenção. Ladrão manda o WhatsApp, o telefone da gente para avisar que vai vir roubar a gente, caminha. O dia que assaltou lá, a Cecília Meira te avisou, ó, a tal hora eu tô chegando aí. Foi assim, irmão Antônio. Ele manda e-mail, Carminha chega lá na escola, Cecília me abre e-mail, vixe, hoje vai ter um ladrão aqui, pai. Caixa do correio, tá uma cartinha bem bacana. Querida irmã Carminha, diretora do colégio, proprietária, eu aviso com antecedência que estou... Ao longo da história da humanidade, meus irmãos, já houve inúmeros casos de gente fanática aos profetas, cravando a hora da volta de Jesus. Infelizmente, comunidades inteiras, Flávia, foram exterminadas por causa desse fanatismo. Gente definindo quando Jesus voltar. Iludidos, pessoas que... Presta atenção. A gente tem uma mania de falar assim, toda oração Deus escuta. Não é verdade. Não é verdade. Essas pessoas reuniram, oraram, jejuaram, oraram, jejuaram, venderam os bens delas. Depois de orar e falar que Deus respondeu, venderam os bens. Ficaram aguardando Jesus voltar, às vezes em cima de morros, de montanhas, dentro da igreja. Esqueceram de ver o alerta de Pedro. Ele virá como ladrão. Em 1844, William Miller fez milhares de americanos acreditar. E ele nasceu num lar batista, hein? Mas depois ele tornou deísta. O que é deísta? Aquelas pessoas que falam assim, eu acredito em Deus, mas não me sigo religião nenhuma. Já viram? E ele falou, Jesus vai voltar tal dia. Sabe quantas pessoas acreditaram na mensagem dele? Americanos, venderam tudo. 100 mil pessoas. Presta atenção. Ele errou 3 vezes. Aí ele falou, vai voltar tal data. Opa, calculei errado. É tal data. Oh, desculpa. Foi mal. 3ª vez. Aí, dessa presepada dele, surgiu o movimento milerita. Daí originou a igreja adventista. Então vocês vão reparando como é que uma coisa tem ligação com outra. Vocês já repararam como é que o negócio de volta de Jesus está no DNA da igreja adventista? Ele só falou nisso? Só na volta de Jesus. Herbert Armstrong previu que o mundo acabaria em 1936 e que só a igreja dele ia subir. É só nós. Eu chego aqui e falo, olha sul, Jesus vai voltar no dia 25 de dezembro de 2026. Vamos ficar na nossa e nós vamos subir. Presta atenção. E o povo acredita. Nada aconteceu. Aí ele remodelou para 1943, nada. 1972, nada. 1975, nada. Então, se tiver voltado, nós estamos perdidos. Mas vocês vão ver que Jesus não voltou. Em 1876, Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, falou que Jesus voltaria em 1914. Foi uma guerra. Primeira Grande Guerra Mundial. Depois disso, eles já fizeram 7 previsões. 7, todas erradas. Esqueceram de levar Pedro a sério. Ele virá num piscar de olhos, de surpresa como ladrão. Meus irmãos, na volta de Jesus, vai ser assim, ó. Sabe a normalidade do nosso dia a dia? Aquela normalidade total. Todo mundo numa boa. Igor, se liga. Você aí se preparando para mais um dia de mercado financeiro, trade, esperando o mercado financeiro abrir. Para mais um dia de gain, porque hoje nós não temos mais loss, graças a Deus, né não? Academia cheia de gente fazendo ginástica. Culto do corpo, às vezes para a saúde também. Escolas, dona Josi. Os professores apressados, recebendo os alunos, caminham.
Trânsito caótico, igual o de Recife, igual o da Índia, igual o de São Paulo, igual o de Roma, igual o lugar. Os fazendeiros acordaram cedinho para plantar ou colher, usinas fazendo safra de cana, aviões decolando. Nesse momento tem mais de 100 mil aviões no ar, aterrissando, navios em alto mar, cheio de cargas ou cheio de turistas. Se for domingo, muita gente preparando para ir para a igreja, ou se for de noite, às vezes voltando da igreja. Se for feriado, pense numa galera dorminhoca, todo mundo dormindo. Obrigado, meu irmão. Ambulância de bombeiros, polícia. Normalíssimo. De repente, caminha. Subitamente. Eu acho lindo isso que Pedro fala. O texto fala assim, um estrepitoso estrondo. Estrepitoso estrondo. Pedro reforça, ele está dizendo, é um estrondo estrondoso nos céus. Agora Pedro usa o plural, céus, no cosmo. Um barulho, meu irmão, que toda a terra, todo o céu, todo o cosmo vai escutar. Todo o cosmo vai escutar. Pedro usa o plural, ele fala os céus, cosmos, a terra será consumida pelo fogo. Os corpos celestes incendiarão. Os elementos da terra serão derretidos pelo calor do fogo. Incêndio de proporções que a gente não tem condições de imaginar. O que Pedro descreve, meus irmãos, é mais ou menos o seguinte: você imagina como se o universo tivesse um teto, e esse teto desaba em fogo. Vamos! A chapa vai esquentar ou não? Nesse momento, meus irmãos, os bens mais valiosos da terra, presta atenção, da humanidade, as maravilhas do mundo, pirâmides do Egito, Coliseu de Roma, muralhas da China, Taj Mahal na Índia, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e hotéis 7 estrelas, mansões hollywoodianas. Maior casa de evento que a humanidade já conheceu, Las Vegas. Sphere. Meus irmãos, foi inaugurada agora em setembro de 23. 112 metros de altura, Antônio, corresponde a um edifício. Olha o edifício lá, como fica pequenininho perto dela. É mais alto que um edifício de 40 andares, uma casa de espetáculo. 50 milhões de luz de LED. A abóbada dela, externa, tem 54 mil metros quadrados, corresponde a 8 campos de futebol. Quando você senta, tem capacidade para 20 mil pessoas. E dessas 20 mil pessoas, 18 mil pode ficar sentadas. E quando você senta, você pode sentir o vento, dependendo do filme que você está assistindo, você sente o vento. Você sente a temperatura. Se for um negócio quente, está perdendo difícil, você sente o calor. E se for alguma coisa que tenha cheiro, você sente o odor. Espetacular. Vai derreter. Igualzinho um sorvete no sol ali no asfalto em Recife. Meu irmão, pensa numa coisa monumental. Como é isso, Moisés? Eu não. Ele que está falando. Agora, quando você pensar nisso, você multiplica isso por 1000. Ou que a gente não consegue imaginar. Por isso, Jesus alerta. Não adianta a gente juntar tesouros na terra. Porque viu o que Jesus falou? Não ajunte, vai derreter tudo.
Meu querido irmão, minha querida irmã, presta muita atenção. Se liga aqui no que Moisés vai dizer. Quando a trombeta soar, será muito bom que nós estejamos preparados para a transformação que acontecerá de repente no piscar de olhos. Meus irmãos, a coisa é muito séria. O rei voltará. E ele voltará agora não como aquele bebezinho de Belém, frágil, precisando de proteção, débil. O rei voltará como juiz, fará justiça divina e pesada. Aí Pedro nos alerta no verso 14, por essa razão que eu acabo de explicar para vocês, inspirado pelo Espírito Santo, empenhai-vos, esforcem, se apliquem, se dediquem, façam o possível para que nesse fatídico e glorioso dia sejam encontrados em paz, sem culpa, irrepreensíveis, para que ele agrade de vocês, de mim, de você, Eliane, de você, Ivanise. Quem crê, quem espera, quem anseia pela volta do rei, não pode vacilar, meu irmão. Não pode viver uma vida cristã descomprometida. Não brinque, não. É fria. Aliás, é fria, não é fogo, né? Esse dia eu estava aconselhando uma mãe aflita, sabe? E eu entendo o ponto de vista dela, aflita. Ela foi convidada a participar de um evento que o filho era o protagonista, Josi. E ela é uma convidada especial. Presta atenção nisso. Ela não queria desagradar o filho. Mas, por outro lado, ela sabia, ela tinha noção, ela sabe o que está escrito lá no Salmo 1. E ele está escrito com clareza cristalina. E ela sabia que ela estava negligenciando o que o salmista dizia. Bem-aventurado, felizes são aqueles que não andam pela cabeça, pelo conselho do pioi dos ímpios. Não anda pelo caminho dos pecadores, nem participa da roda de escarnecedores, de zombadores. Nem participa. E ela me perguntou, como é que eu faço isso, Moisés? Como é que eu lido com a situação? Eu falei com ela, minha irmã, eu vou fazer para a senhora 3 perguntas que a senhora faça para a senhora e decida com Deus. 3 perguntas. A senhora não responda para mim, responda para Deus. Primeira pergunta. A senhora acha que Jesus iria lá? Jesus estaria lá participando? Segunda pergunta. Entre Jesus, seu Salvador, Senhor da sua vida, e o seu filho, a quem a senhora prefere agradar, minha irmã? Ou desagradar? Terceira pergunta, meu irmão. Minha irmã, Jesus voltará. Se ele voltar nesse dia, se a senhora estiver lá, a senhora acha que a senhora vai com ele, minha irmã? Quando eu falei isso, ela tremeu. Ela travou. Porque, sabe, irmã Vera, sabe por quê? Porque o evangelho, minha Vera, não é conhecer. O evangelho é praticar. Meu irmão, minha irmã, Gibson, Josi, Leandro, Mailda, Vera, Carminha, Eliane, Tereza, Josefina, meus irmãos, Antônio e Fátima Moisés. Não arranje desculpas esfarrapada para justificar atitudes, para ser conveniente, para ser politicamente correto, para ficar bem na foto, porque crente genuíno tem postura. Ele sabe que se a trombeta soar, eu, você, seremos derretidos pelo fogo do juízo divino. Se formos encontrados pisando na bola. Glória a Deus. A coisa é séria, não troque Jesus por nada.
Não troque Jesus por nada. Você que está do outro lado aí, entenda. Não troque Jesus por nada, porque se o rei voltar, você ficará e será consumido pelo fogo e passará a eternidade no inferno. Enquanto justos, preparados, terão a eternidade com o Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. Rei dos Reis, na eternidade. Não brinque, meus irmãos, com isso é sério. Meu Deus, 57 minutos, preciso terminar. Deixa eu concluir. Meus irmãos, se nós formos sinceros, meus irmãos, se nós formos verdadeiros, se nós não formos hipócritas, que a maioria das vezes nós somos, nós vamos concluir que nós temos um problema sério, sim ou não? É assim. Nós estamos apegados com isso aqui, envolvidos com isso aqui, preocupados com isso aqui. Com esses assuntos da terra, os assuntos do céu, na nossa vida, fica no segundo plano. Vamos ser verdadeiros. Teve uma música agora, incomodou demais os caciques do Evangelho. Chama Evangelho de Fariseu. Está causando muito barulho no meio evangélico. Incomodou os caciques. Sabe por quê? Obviamente que a mensagem generaliza. E ela está totalmente equivocada. A gente não generaliza. Porque tem igrejas, sim, comprometidas com o Evangelho e não tem nada a ver com o Evangelho fariseu. Eu espero que a Rua Sul seja uma dessas. Mas a igreja de Jesus não tem nome de Orla Sul, é cada um de nós. Então você olhe para a sua vida e perceba, o meu evangelho é fariseu, porque Jesus não vai chamar Orla Sul lá não. Ele vai chamar nomes. Mas, meu irmão, é fato que grande maioria de nós que falamos que somos crentes, meu irmão, a grande maioria da igreja não estão comprometidas seriamente. O nosso compromisso é relativo. Não temos prioridade absoluta, não, meus irmãos. Então o mundo está cheio de igrejas preocupadas com prosperidade, com evangelho água, com açúcar. Evangelho que não incomoda, evangelho que não desafia. E crente cheio de mimimi, se o pastor fala alguma coisa com ele, eu vou mudar de igreja. Se ofendem, magoam. Igreja lotada de gente em busca de curas. Igreja lotada de gente de emprego, relacionamentos, eu quero casar. Riqueza material. Igrejas que são utilitárias. Eu vou na igreja quando eu preciso. Pregadores evitam falar, meu irmão, sobre o evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício. Pregadores que pegam a maravilhosa graça de Jesus e barateia ela. Evangelho da graça barata em vez da graça preciosa. Igrejas, Teresa, com mensagem de autoajuda. O evangelho não é autoajuda, o evangelho é ajuda do alto. Pregadores, estrelas de TV, falando que é bom a gente ouvir, sentados confortavelmente na nossa casa. Mensagem para nos tirar, sabe? Para não nos tirar da nossa zona de conforto. Pouco comprometimento com as demandas do reino, crentes preocupados só com seus problemas, fazendo os problemas dele as coisas mais importantes do mundo. Sabe, meu irmão, como é triste a gente ver gente falando que é cristã e buscando fama, visibilidade, seguidores, isso é praga. Eu tenho milhões de seguidores, a gente segue a Jesus, meu irmão. A igreja não é clube, meu irmão. A igreja é a agência do reino de Deus. E a noiva de Jesus subirá com ele, porque Jesus voltará. O maravilhoso evangelho, o precioso evangelho é a única ferramenta de transformar as vidas das pessoas. Ele é poderoso, mas ele é simples, ele é maltrapilho.
Não tem mistério no evangelho, não. É por causa dessa pregação distorcida do evangelho que as pessoas estão perdendo o medo do inferno. Pessoas que se dizem crentes, elegendo e defendendo representantes das trevas. Estou falando mentira? Com ideologia frontalmente contra os valores do reino de Deus. Matem crianças no ventre da mãe. Cuidado, meu irmão, o rei voltará. O rei voltará. Nós temos uma mania, eu tenho essa mania, confesso. Quando a coisa fica muito difícil, Léo, eu falo, puxa vida, Jesus podia voltar logo, o time está ruim demais. Não é caminho. Nosso anseio pela volta do rei, meus irmãos, deve ser motivada pela nossa profunda convicção de que ele, Jesus, vai instalar um novo reino restaurado e justo. É o que Pedro nos garante. E aí Pedro finaliza citando o grande Paulo. Grande Paulo. Eu fiquei alegre nessa hora. Falei, ó, consegui conciliar os dois. Dois gigantes da fé. É verdade que eles tiveram a diferença, sabe, Josi? Temperamentos complicados dos dois. Mas se respeitavam profundamente. Paulo focou muito na beleza do evangelho da ação da graça. E Pedro fala assim, não desconsidere a grandeza da ação do serviço do rei. Eles se completam assim de forma bonita, sabe? E já naquela época os falsos ensinadores queriam distorcer o que Paulo estava ensinando para justificar a negligência com a lei. E Pedro corajosamente enfatiza, crescei no conhecimento da graça que Paulo nos ensinou. O Senhor Jesus é pregado por Paulo pela graça, porque pela graça nós vamos reconhecer o Senhor Jesus e seremos melhores servos dele. E ele é um Senhor que exige comprometimento, fidelidade, seja fiel e até a morte dar-te-ei a coroa da vida. O rei voltará. Quando? Só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Eu creio profundamente na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí eu fico imaginando aqui o pai conversando com o filho. Trono celestial. Num dado momento, o pai vira para o filho e fala, filho, chegou a hora, filho. Chegou a hora, filho. Jesus chamou o arcanjo. Por que o arcanjo? Pedro fala, é o arcanjo que ele vai chamar. Só existe um arcanjo citado na Bíblia, o arcanjo Miguel. Está lá em Judas 9. O arcanjo Miguel. Aquele que foi lá enfrentar o diabo pela peleja do corpo de Moisés. Miguel, toque a trombeta. Aí Paulo descreve a sequência. Paulo descreve a sequência tanto aos Tessalonicenses como aos Coríntios. Primeiro, Jesus recebe o sinal do Pai. Vá, filho. Vá, arrebate a nossa igreja. Jesus dá a palavra de ordem ao arcanjo. Toque a trombeta. O anjo toca a trombeta. Todo o universo ouvirá. Todo o universo ouvirá. Pense numa coisa poderosa. Cristo sai do seu trono, Cristo levanta do trono. Começa a descer. Todos que já morreram, todos em Cristo, em todos os tempos. E Paulo fala, ressuscitarão primeiro, verão primeiro a Jesus em corpos celestiais.
Aí, nós os vivos. Eu acho lindo quando Paulo se inclui. Nós os vivos. Ele esperava que Jesus voltasse ainda no seu tempo. Nós os vivos seremos arrebatados. Significa em grego, nós seremos agarrados, tirados de repente. E este corpo mortal será transformado num corpo celestial e imortal, para o encontro com o Rei e com os remidos, Abraão, Moisés, Davi, Ana Maria José de Lima, Doquinha, Baby, seu Fortunato, Paulo, Pedro, Jó, Davi. Meus irmãos, eu acho que não pode existir uma visão mais gloriosa que essa. Acho que nada pode ser mais esperançoso na nossa fé do que esse encontro. Nada. Por isso que o autor do hino 108, do cantor cristão, fez um belíssimo hino. Mortos e vivos. E ele diz, chamada final, quando Cristo, sua trombeta, lá no céu, mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper e os remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer então chamada, lá estarei, lá estarei. Moisés Lima, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Josefina Lima, estou aqui, Senhor, estou aqui. Vera Guzmão, Leandro, José, Gibson, Antônio, Fatinha, Manceia, Flávia, Ivanise, Carminha, Antônio, estou aqui. Maria do Carlos Borges, estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Quando se fizer chamada, lá estarei. Abraão, estou aqui, Senhor. Jó, estou aqui, Senhor. Eu te via por ouvir falar, agora meus olhos te veem. Pedro, estou aqui, Senhor. E eu olhando para Pedro. João, você descreveu bem, João. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. E Pedro termina essa maravilhosa carta dizendo a ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Filho de Deus, seja a glória, tanto agora como eternamente. Glória, 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 aleluia. Vencido vem. Vencido tem Jesus, autor, consumador da nossa fé. Amém.